Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Que especial esse momento de ver os nossos filhos crescendo em Deus. Estou muito feliz porque tem um grupo que está orando, intercedendo pelo culto, já chega cedo ali, e eu vim 6 horas, e as minhas filhas queriam vir junto comigo mais cedo, e aí eu levei elas lá para orar, e elas ficaram lá, sentadinhas, orando, pelo culto, pelo pregador, pela palavra, pela igreja, e tem sido muito especial nós poder ensinar os nossos filhos no caminho que o Senhor tem nos confiado. Eu quero que você baixe a sua cabeça e ore pela palavra dessa noite, para que ela apenas passe por mim e ela possa entrar no coração da igreja, assim como ela entrou no meu coração enquanto eu preparava. O Senhor falou comigo, e eu quero que você receba ainda mais do que eu recebi. Então ore por mim, ore pela palavra, por esse momento tão especial quanto a adoração, quanto a oferta. Nós também queremos que a palavra venha falar conosco. Pai, eu me coloco na tua presença, para que o Senhor venha fazer segundo lhe apraz. Eu lembro de Atos, que diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que eram de ser salvos. Meu coração queima hoje por alguém nesse lugar, que seja um que vai gritar por salvação, que vai querer mais de ti, por alguém que vai retornar aos teus caminhos, por alguém que mesmo estando aqui dentro te servindo, vai entrar num tempo de profundidade, de libertação, abandonando coisas desse mundo. Quem sabe hoje o Senhor preparou tantas coisas que nós nem imaginamos, para dentro desse novo tempo, para dentro dessa nova estação. E eu sei, Senhor, e tu também sabe que de mim mesmo eu nada tenho, mas diante de mim se encontra a tua noiva, Jesus. Diante de mim se encontra aqueles que o Senhor escolheu nessa cidade, nesse lugar, aqueles que o Senhor tem, Espírito Santo, tu tem adornado, tu tem trabalhado a cada dia, e por causa do amor com a tua noiva, Senhor, não por causa de mim, mas faça algo através da minha vida, para que a tua noiva nesta noite, nessa semana, ela possa receber o adorno que o Senhor preparou para hoje, em nome de Jesus, amém. Estou muito feliz que eu tenho voz para pregar. Preguei quarta no culto de homens, e não tem som ali? E quinta no culto em Taquara, sexta na congregação, e hoje estamos aqui para a glória de Deus. E quanto mais vazio a cada pouco eu me sentia, parece que ao mesmo tempo mais fraco, mas com uma certeza de que é Ele que está fazendo. Então qualquer coisa que vier falar contigo hoje, pode ter certeza que é o teu Senhor, é o teu noivo, é Jesus, é Ele que está querendo nos conduzir para algum lugar. Livro de Eclesiastes. Feliz por ver a igreja enchendo, mesmo como um feriado. Nós temos um povo sedento da palavra, está se levantando um povo com fome de Deus, com sede de Deus, e eles estão sendo atraídos, o que coloca para nós como ministros, pregadores, líderes de célula, um grande compromisso. A cidade está vindo nos ouvir, a cidade está sabendo que algo está acontecendo aqui, e estão vindo. Não sei quem hoje nos visita pela primeira ou segunda vez, você pode levantar assim sua mãozinha, não sei se tem alguém, dá um tchauzinho assim. Tem alguém? Lá atrás, ali, mais alguém? Lá. Vocês são bem-vindos, queridos, que Deus possa realmente conduzir uma palavra aos vossos corações, e você se sinta bem em nosso meio, e isso dá um grande peso para nós como pregadores, porque parece que a régua está aumentando, e nós temos que nos preparar muito mais, mas o desafio é bom. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Eu quero falar hoje que
e só o título ele já me botou para chorar algumas vezes. Eu quero falar hoje para você que tudo passa. Tudo passa. Eu não sei o que você carrega, eu não sei o que você traz, mas nós vamos entender hoje pela palavra que um dia a história muda, irmão Jairo. Eu e o Jairo fizemos uma viagem, fomos 7 horas para ir, 7 horas para voltar, e nós não ligamos o rádio. Um pouquinho na volta, mas enquanto eu dormi, ele dirigia, mas nós falamos da transformação que Jesus fez na nossa vida. E foi lindo de ouvir, Jairo, que um dia a história mudou. Então hoje nós vamos andar por esse caminho, irmãos. Eu quero falar para você que tudo passa, e nós temos uma facilidade de crer que um dia tudo passa, e a gente leva a nossa mente para onde? Futuro. Por quê? Por que não pode ser no presente? Por que não pode ser no hoje? Por que não pode ser este ano, essa semana, nesse tempo? Um dia tudo passa, e a gente fica naquela expectativa, um dia vai acontecer. Irmão, se você pensou isso ano passado, pode ser que um dia seja hoje, pode ser que um dia seja esse tempo, pode ser que um dia seja esse novo mês que vai começar. Nós precisamos ter uma fé para o presente, uma fé viva, uma fé ativa, uma determinação de crer no nosso coração que o dia que tudo passa, ou que a história muda na minha vida, ela pode estar acontecendo nesse momento, e viver o hoje de Deus, a expectativa do hoje, da transformação do hoje de Deus, porque a gente muitas vezes é uma declaração de incredulidade, sempre lançando para frente. E o texto é claro, ele diz: tudo tem o seu tempo. E eu ouço muitas pessoas, quando a gente chama, irmão, venha para cá, vamos servir a Deus, e alguns que conhecem a palavra e que querem usar a palavra para as suas desculpas, eles dizem: irmão, tudo tem o seu tempo. Sim, eu digo que tudo tem o seu tempo, e esse tempo pode ser hoje, esse tempo pode ter passado, mas não lance isso só para o futuro. O tempo aqui está no passado, presente e futuro, porque o texto continua falando que há tempo de nascer, foi passado, e tempo de morrer, que é futuro, tempo de plantar, que é presente, e tempo de arrancar, o que é futuro. Então eu quero que você traga essa expectativa da mudança da tua história, daquilo que precisa ser arrancado da tua vida, como um tempo presente, e aí você vai se mover nessa direção, teu coração vai se inclinar para isso. Dentro disso eu achei alguns personagens na vida que um dia a história mudou. Em algumas áreas, eu quero levantar 4 áreas aqui que também mudaram na minha vida, e que eu encontrei alguns personagens bíblicos. E o primeiro dia, a primeira mudança que eu vi na minha vida e na vida de um homem chamado Pedro, é que um dia a história mudou, a frustração de Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre frustração. Um dia a história da frustração de Pedro, ela mudou na vida dele. Se você vê e você lê nas entrelinhas do que Pedro fazia, primeiro, ele era um judeu, e um judeu ele passava quando criança por alguns testes para ser um escolhido da época, para ser um talmide, um discípulo da religião da época. Seria um mestre da lei, uma pessoa entendida da palavra, queria ensinar os outros, seria um mestre, um religioso, um rabino. Todo judeu menino passava por isso. Eles tinham 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e eu acho que com 13 anos eles precisavam saber praticamente de cor os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E esses meninos eram muito doutrinados para buscar a ser um rabino, um mestre, um discípulo, alguém de relevância religiosa da época. Pois bem, é um fato que Pedro não foi escolhido. Pedro e a sua família recebem aqui a primeira frustração de ter um filho judeu que não foi escolhido para o ministério da época, como que fosse para ser hoje um ministro, um pastor, um ensinador da palavra, e era uma expectativa, uma grande alegria dos pais ter um filho assim. Pois bem, Pedro não foi escolhido. Pedro leva uma vida de pescador,
E o que me chama a atenção, e eu vi aqui as minhas frustrações na vida de Pedro, que muitas vezes somos oprimidos por essa frustração, era de um camarada que tinha uma empresa de pesca e que eu nunca vi pescar um peixe, a não ser por milagre. Todas as histórias que a Bíblia fala, e não há uma vírgula na Bíblia que esteja ali em vão, fala que Pedro saía para a pescaria e ele voltava sem nada. Como pode, irmãos, um homem colocar o barco no lago a noite toda com os seus funcionários e não pescar um peixe sequer? Será que essa história identifica com alguma área da tua vida? De frustração, de virar ano, terminar ano, começar ano, e você não pescar nada de novo? Isso se repetia, e para mim é um reflexo de uma vida social. Para mim é um reflexo, eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, eu estou dizendo que eu interpreto pela forma e pelo perfil, caráter, se você estudar a vida de Pedro, de um homem que possivelmente tinha muitas frustrações na sua vida. Ele tinha altos e baixos, ele era extremista num lado ou extremista no outro, e eu entendo que esse homem era um homem frustrado, jovem ainda, não sei se tinha 30 anos, a Bíblia não revela, mas provavelmente sim, menos que isso, um jovem. E ele sai para uma das suas pescarias e volta de manhã cedo, clareando o dia, e a Bíblia relata que eles não haviam pegado nada naquela noite, estavam lavando suas redes, iriam para casa dormir, não poderiam pagar suas contas naquele dia, entregar para o fornecedor, para o cliente, não sei como funcionava o comércio da época, mas eu sei que nenhum empresário coloca o seu tempo, a sua força, os seus recursos, e quando não pega absolutamente nada, ele não fica feliz, ele gera uma frustração. Isso nós podemos estender para a nossa área social, para a nossa área amorosa, para a nossa área ministerial. Quando nós esforçamos, ou você acha que ele não esforçou? Quando nós lançamos nossas redes, mas de novo e de novo nós não conseguimos pegar. Mas um dia o tempo chegou. Naquela manhã, a história não mudou, mas a história começou a mudar naquele homem, naquela família, naquela sociedade e numa multidão incontável de pessoas. Você não consegue imaginar, e eu não consigo mensurar, a quantidade de pessoas que tiveram as suas frustrações mudadas através da vida, ministração, discipulado, pregação de Pedro. Olhamos um Pedro e depois olhamos o super Pedro lá que converte 3.000 numa pregação, mas eu quero que você venha com esse aqui daquela manhã frustrada. O que ele faz? Ele apenas empresta o barco dele para Jesus. Se você não conhece a história, Jesus estava na beira da praia ensinando as pessoas, e Pedro estava ali lavando as redes, o barco estava ancorado ali na beira da praia. Jesus pede o barco emprestado, porque ele senta no barco, o vento do mar traz e leva a voz mais adiante, tinha uma multidão ali, e Pedro certamente frustrado, cansado, querendo ir para casa, fica ali, empresta o seu barco. Jesus entra no barco, ensina, prega 2, 3, 4 horas, não sei, metade da tarde, Pedro estava ali cansado ainda, mas estava ali, e Jesus olha para ele, vendo que não tinha nenhum peixe no barco, que as redes estavam vazias. Jesus observou isso, o escritor observou isso, e Jesus diz para Pedro: Pedro, já que tu está na minha presença, não está escrito isso na Bíblia, eu estou aqui conjeturando, já que tu ficou comigo, que tu tem tempo para mim, vamos, como é o retiro? Vamos para a profundidade, vamos sair da água rasa e vamos lançar a rede onde é profundo. E Pedro, armado de sua intelectualidade, sabedoria, perícia naquilo que ele faz, ele diz assim para Jesus: meu amigo, tu entende de pregação, bonito que tu falou hoje, as pessoas foram curadas, gostei, me emocionou, mas o seguinte, eu trabalhei a noite inteira, que é a hora que dá peixe, e nós não pegamos nada.
Não está escrito, mas quase que Pedro diz: como vou lançar a rede 4, 5 da tarde, sol alto, não vai dar peixe. Aí Pedro usa uma palavrinha de 3 letras, irmãos, que mudou a história dele, que começou a mudança do curso da vida dele. Pedro tinha argumentos, Pedro tinha soluções, Pedro tinha perícia, Pedro sabia pescar. Sabe aquelas pessoas que sabem tudo, mas não conseguem nada? Estão cheias de argumentações, cheias de filosofias vãs, cheias de perguntas, cheias de questionamento, mas você olha para ele, não há fruto, não há nada. Assim era Pedro. Mas pelo menos ele tem uma atitude, ele diz: não vai dar nada, já não deu nada até agora, mas sob, S-O-B, debaixo da tua palavra, eu vou de novo. E aí, irmão, a história de frustração da vida de Pedro teve um sinal que poderia mudar. Teve um sinal de uma pescaria tamanha que as redes se rompiam, que o barco ia a pique e que ele começa a dividir com os outros que estavam ao redor dele. Aquela frustração de menino, aquela frustração de criança, aquela frustração de empresário, de pai, não sei, de homem social, aquela frustração se dobra diante de uma esperança de um novo tempo na vida de Pedro e na sua casa. Eu vou lançar a minha rede, baseado na tua palavra, sob a tua palavra. Irmão, ele emprestou o barco para Jesus e a história começou a mudar. Tudo, ele conhecia esse versículo de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo. E ele deve ter chegado em casa e dito: deixa eu brincar aqui. A primeira que estava na porta devia ser a sogra, porque a Bíblia diz que ele morava lá e Jesus curou ela. Está vendo? A tua filha não casou com um frustrado hoje, arrastando os peixes, irmão. Arrastando os peixes que não conseguia arrastar. A tua filha e os teus netos, a partir de hoje, vão conhecer um outro Pedro. Um outro Pedro, um Pedro novo. Mas da onde você comprou esses peixes? Não, eu não comprei, eu me encontrei com um homem que me mandou entrar para o profundo com ele. Eu nunca vi pregar tanto, o ensino dele é amoroso, ele me desafiou, eu obedeci a sua palavra e eu fiz essa colheita. Eu quero seguir esse homem. Agora eu não vou mais pescar peixe, mas agora eu vou trazer o que a minha família nunca trouxe. Eu vou ter o que... Está entendendo, irmão? Eu estou falando aqui, mas eu quero que você coloque para dentro da tua história que não é peixe, que não é rede, que não é o Pedro, mas que é o Olavo, que é o Gilson, que é, meu irmão, que é a tua vida, que é a tua história, que é a tua casa, que é a tua frustração, que encontrou alguém que traz esperança, e você olha para ele e você se anima. Meu irmão, esse ânimo está vindo de novo. Rafa, é ele que faz. Deus vai mudar a tua história. E aí vem aquela esperança na vida de Pedro, e dentro do barco, na sua palavra. Deixa o Jairo ministrar comigo. Tá ficando bom. Deus vai mudar a tua história. Recebe a palavra profética, irmão. Quando a palavra sai do altar, recebe a palavra. E Pedro, aquilo foi um sinal, irmão, foi um sinal, um milagre. O milagre serve para alguém fazer como Pedro. Ele se prostrou e ele disse: sai daqui, Jesus, se afaste de mim, porque eu sou homem pecador, eu não mereço isso. Jesus abraça ele e diz: eu sei que tu é pecador, mas é isso que eu vou fazer na tua vida. Sabe, aquele milagre tão impactante que a gente diz: não, Jesus, sai, tu errou o endereço, eu não mereço. Sim, irmão, você não merece, mas quando ele acha um coração que está pronto para obedecer a sua palavra, ele abunda na tua vida. Eu não sei quais as tuas frustrações, mas eu não quero deixar para aplicar essa. Tem mais 3 aqui, que é o que acontece com quem um dia a história muda. Em outras 3 áreas eu vou falar, mas eu preciso agora ministrar o coração de algumas pessoas que o Senhor me mostra. Você pode ficar aí, só receba a palavra, não precisa levantar a mão,
pessoas que se frustraram com Deus. Eu nunca passei por isso, mas eu estou sentindo aqui pessoas com uma dor muito grande por causa de perda de filhos. E você pode não dizer para mim, e não ter coragem de dizer aqui diante da igreja: eu fiquei brabo com Deus, eu fiquei chateado com Deus, eu estou chateado com Deus, eu acho que Deus foi injusto. Irmão, você pode não ter coragem de dizer, mas se isso está escrito no teu coração, diga, porque Ele lê. Você? Então vem cá. Eu não ia pedir para ninguém levantar, só queria ministrar, mas esse é o homem de posicionamento. Coragem. Irmãos, tem vezes que eu penso coisa lá em casa e falo algumas bobagens. A minha esposa diz crédito, eu digo: não adianta, eu já pensei, já está escrito, Deus já leu, melhor é falar mesmo para me libertar. Se tu está brabo com Deus, aqui está um homem brabo com Deus, chateado. Deus não tem crise de identidade. Deus não vai ficar preocupado se você vai dizer: Deus, estou com raiva de ti. Ele ainda vai te abraçar e vai dizer, como é aquela música? Escala as montanhas para me encontrar. Não sei cantar, mas sei o refrão. Tem mais alguém, irmão, que estava brabo, chateado com Deus porque perdeu filhos? Ou você não pode ter filhos? Isso é uma chateação na tua vida. Sabe que isso te deixa amargo? Essa frustração te deixa com amargura, te bloqueia, te limita. Se tem mais alguém que quer, mas também não precisa. Se você receber a palavra e for curado, já valeu. Se você quer gritar como ele aqui, ó, que está gritando o coração, está declarando: Deus, estou bravo contigo, fiquei chateado, acho que não foi justo, porque comigo. Ele está dizendo tudo isso aqui no coração dele, e Deus está olhando e está amando a sinceridade de coração. Mas vai ser curado. Não sei se vai ter filho, Deus não me mostra isso, mas vai ser curado o coração. Vai ser curado. Quando nós encontramos Ele, as nossas frustrações, elas começam um processo de mudança. Meu irmão, tudo passa, e um dia a história muda. Vamos estender as mãos e orar junto com eles. Pai, assim como o pastor está ministrando o coração dele, que hoje vai haver cura, eu sei que vai haver. O Senhor é fiel. Eu não sabia que o Senhor ia fazer isso, mas essa cicatrização desse coração, ela vai acontecer hoje. Não sei se o Senhor vai dar filhos, eu não sei o que vai fazer, mas eu sei que ele sairá daqui curado, mesmo sem entender. Ele sairá dizendo: tu é bom, tu é bom. Cura o coração do nosso irmão, Pai, em nome de Jesus. É o amor de Deus, irmãos, que enxerga as nossas frustrações. Ele vê. Não acho que Deus não vê. Ele vê. Derruba muralhas, escala montanhas para te encontrar. Já tem um personagem aqui que eu vou falar que ele foi encontrar. Ele foi encontrar nesse refrão aí. Tem uma mulher que para mim representa o dia em que o desprezo a deixou. Frustração? Agora eu quero falar que um dia a história muda o desprezo na nossa vida. Você que veio hoje a primeira vez, muitas vezes falaram para você: você vai na igreja, lá eles vão tirar um monte de coisa de você. Sim, Jesus vai tirar um monte de coisa. Vai tirar tuas frustrações, vai tirar teu desprezo, vai tirar mais coisas, só um pouquinho, ele vai tirar muito mais. Mas me falaram que tinha que parar de beber. Não, isso Jesus não está importado com isso aí. Ele quer tirar outras coisas maiores que você não consegue largar. Se ele não cura, se ele não tira, ninguém tira, Luiz, só ele. Mas hoje acabou. Uma mulher que para mim representa o dia que a história mudou no desprezo dela, o desprezo a deixou, para mim foi a mulher samaritana. A Bíblia é interessante, nem o nome dela fala. Tem tamanho de desprezo que esse, irmãos?
Imagina alguém chamar você, acontecer um grande milagre na tua vida, a tua história está escrita na Bíblia, e alguém nem fala o teu nome, diz o igrejinhense lá. Ou seja, considerando aqui mais um como os outros. O nome dela não está gravado, mas a história dela reflete a história de homens e mulheres por todos os anos, desde aquele dia que aquele encontro aconteceu. Uma vida de desprezo foi mudada. Para você que não conhece a história, a mulher samaritana era uma mulher que na época não tinha uma vida muito legal. Ela tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era dela. Considerada uma prostituta da época, ou uma mulher que casava e descasava, trocava de maridos, mas ela estava adulterando com o marido que não era dela. E a Bíblia dá os detalhes do momento que ela sai de casa e ela vai até um poço para buscar água, e ela leva o seu balde, e a Bíblia fala que ela vai ao meio-dia. Tem um sentido nisso. Nenhuma das mulheres sai com o fogão a lenha aceso, não tinha fogão a gás, era fogão a lenha, ao meio-dia, com as crianças para comer, fazendo comida, para buscar água no poço. As mulheres buscavam água de manhã cedo, ou no final da tarde, ou os 2 horários, mas ao meio-dia uma mulher não ia buscar água no poço, mas uma mulher desprezada ia ao meio-dia. Uma mulher desprezada tinha que mudar seus horários para andar na sociedade. Uma mulher desprezada não podia andar no meio de uma sociedade normal, que imagine você sendo essa mulher, chegar naquele lugar cheio de outras mulheres de família, direitas, que estão loucas para te apedrejar, só estão esperando uma oportunidade de pegar você em flagrante, num ato de adultério. Era a lei da época, isso era permitido fazer. Então ela vai em horários diferentes. A mulher samaritana não sai de casa, irmãos, e aqui essa canção aqui gritou no meu coração. Ela não saiu de casa para ir num culto, irmãos. Ela não saiu de casa para ir num grupo de oração. Ela saiu de casa para viver mais uma vez a sua frustração, mais uma vez o seu desprezo, mais uma vez juntando tudo que você pode imaginar de ruim na sua vida: crítica dos pais, afastamento da sociedade. Ela sai para mais um dia de desprezo. E ela vai sem intenção nenhuma de se encontrar com Deus, sem intenção nenhuma de ouvir uma palavra. Ela não saiu para ir no culto e dizer: hoje eu preciso de uma palavra e um profeta vai falar comigo. Não, por isso que eu canto essa canção. Quão grande é esse amor que escala montanhas, que derruba muralhas, que vai atrás de mim, e eu não fui atrás dele. Não dá para entender esse Deus. E ela chega no poço para pegar água, e ela encontra sentado no poço um homem que puxa a conversa com ela, e ela diz: mas como tu quer conversar comigo? Jesus diz para ela assim: me dá água para beber. E ela diz: ora, como está me pedindo água, se os judeus, que era Jesus, não se comunicam com os samaritanos, que era ela. Não tinha conversa entre esses dois povos. E Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva para beber. Meu irmão, olha o anseio do desprezo. Ela diz: Senhor, me diga onde tem essa água, para que eu não tenha que mais vir aqui buscar. Ali ela derramou, ela estava dizendo: o meu desprezo é tão grande, a exclusão da sociedade é tão grande, me diga onde é que tem essa fonte. Irmão, eu não sei se ela pensou que Jesus ia cavar um poço na casa dela, ou que Jesus ia instalar um cano d'água para levar com a Corsã lá, mas ela não queria mais passar por aquela situação de novo. Se você já é uma pessoa que vive de desprezo, que viveu na vida desprezado, você não vai naqueles lugares que te desprezaram. Nós cortamos volta, eu também. Não quero ir naquela família que me despreza. Só que estava ali Jesus, e para ela não sabia quem era. E ele começa a pregar para ela, revela de novo aqui um milagre. Ó, irmão, Jesus faz um milagre, chama os peixes, é o que a gente chama de milagre profético. Quando Deus faz um milagre contigo, chama você e revela uma coisa na tua vida oculta, é um sinal para que você diga: meu Deus, encontrei um profeta. Jesus diz para ela: ó, você já teve 5 maridos, o que tu tá não é teu. Jesus trouxe uma revelação, mas é uma palavra de conhecimento sobre a vida dela, e ela se dobrou, irmãos. Aí ela largou o balde,
porque o que ela buscava mais não era a água que tinha que buscar todo dia, ela buscava que um dia a história da frustração dela e a história do desprezo dela mudasse. Passa uma cena ali, Jesus conversa com ela, prega para ela, cura ela disso, purifica ela. Quando nós temos um encontro com Jesus, e isso começa a ser mudado, ela largou o balde, irmãos, ela vai à cidade, a pé, correndo, desesperada, mas alegre, feliz, porque a história da vida dela começou a mudar. Um dia a história da vida daquela mulher começou a mudar. Ela chama a cidade, ela começa a pregar a Bíblia diz, aqueles homens, eu imagino que seja aqueles que ela tinha dormido, pode ser que não seja, mas chamou aqueles homens e vieram. Diz que a cidade veio, tão intenso, irmão, foi o testemunho dela, não foi um testemunho qualquer. Ela não chegou, ela disse, encontrei um homem ali, orou por mim, e fiquei legalzinho. Não, ela disse, gente, vocês conhecem minha vida, vocês podem não me ouvir, mas eu acredito uma mulher desesperada, querendo anunciar para os outros aquilo que ela tinha recebido do Senhor. Uma mulher, um homem que recebe algo de Deus tem que dar valor, tem que desesperar, porque a forma como ela convenceu aquela sociedade não deve ter sido de forma comum. Ela desesperou, ela disse, eu encontrei um homem que disse tudo que eu tenho passado, eu encontrei um profeta. E ela leva uma multidão aos pés de Jesus, eles ouvem a palavra dele, e a Bíblia diz, agora cremos, não porque nos falaste, mas porque ouvimos dele. Agora tivemos um encontro com ele. Irmão, Samaria teve uma igreja porque uma pecadora não encontrou com Deus, Deus encontrou com ela e curou o seu tempo de desprezo. Estou preso em tua rede. Não sei no que você é desprezado, mas aquele que muda destinos encontrou samaritana, encontrou europeu, encontrou alemão, encontrou italiano, encontrou igrejinense, encontrou gaúcho, encontrou brasileiro, continua encontrando, vai continuar encontrando, vai continuar mudando história. Se você veio aqui essa noite porque tem que deixar algo que a igreja vai dizer para você que vai te tirar, vai, Jesus de Nazaré vai tirar o desprezo de você, a afronta que está sobre você. Meu coração tem sede de ti. Minha alma ouviu o teu vinde a mim. Jesus está dizendo, vinde a mim. A vida abundante nos quatro instantes. Eu quero viver. Mais dois. Teve um dia que a história mudou para um homem chamado Bartimeu. E para mim, Bartimeu representa a mudança da minha humilhação. Bartimeu era um cego que tinha sobre ele uma capa. E a capa tem um simbolismo muito grande. Existe na Bíblia muitas histórias de capa que eu não vou entrar nisso agora. Mas tinha a capa de Elias que caiu sobre Eliseu, virou um profeta. E Bartimeu tinha uma capa que não era de honra, era uma capa de humilhação. Era como que um alvará da prefeitura que ele podia parar ali naquele ponto e pedir esmola, que era comprovadamente que era cego. E ele parava todo dia, alguém levava ele até ali e ele pedia sua esmola. Hoje nós temos uma sociedade que nós vemos poucas pessoas pedindo esmola, tem alguns, mas há uma sociedade pedindo esmola não financeira, tem ricos pedindo esmola de amizade, tem milionário pedindo esmola de tempo, de atenção, tem homens, mulheres pedindo esmola de carinho, de esmola de amigos fiéis, não financeira. Então, a mudança da humilhação que Bartimeu passou por estar pedindo esmola, hoje se aplica muito mais sobre a vida de muitos cegos espirituais que estão à beira do caminho, pedindo esmola espiritual, e muitas vezes recebem daquilo que
é os restos de macumbaria, de feitiçaria, de coisas que eles tentam buscar, portas que eles tentam bater, porque a alma anseia, a alma quer Deus, e o ímpio, o perdido, ele busca onde for, ele paga o que for, porque há um grito dentro dele, chega de humilhação, é uma vida dependente daquela saciar a sua sede carnal, e ele, quando se vê em desespero, ele tenta em todos os lugares, mas eu profetizo em nome de Jesus, que essa cidade é uma cidade que não vai receber esmola e migalhas de macumbeiro, de feiticeiro, de ocultismo, mas vai receber o pão vivo que desce do céu, que passa pela sua igreja, e aqui está os que vão distribuir, aqui está, e mais os que não estão e que se agregarão, que vão distribuir o pão que essa cidade precisa. E ali ele recebia moeda, ali ele recebia pão, ali ele recebia roupa. Ele não era surdo, e ele não era mudo. Então não deixe as tuas limitações te impedir de chegar até o Senhor Jesus, porque ele ouviu alguém falar, certamente ele ouviu alguém falar, que tinha um homem que passava pelas cidades e curava pessoas, e já tinha curado alguns aleijados, já tinha feito alguns milagres, e quando ele ouviu aquilo, eu imagino que Bartimeu colocou no seu coração, e diferente da samaritana, porque Deus não tem, irmão, entenda que Deus não tem uma receita de bolo. Tem que ser assim, não tem que ser assim, Deus faz como quer. Diferente da samaritana que Jesus foi achar, Bartimeu, Jesus não foi achar, ele foi achar Jesus. Ele ouviu falar que Jesus fazia milagres, e um dia, eu acredito que diferente da samaritana, ele não se levantou para ir pedir esmola, mas ele se levantava todo dia pensando, um dia eu vou achar esse cara, um dia eu vou ouvir ele, eu não posso ver, mas havia uma expectativa no coração, porque a forma como a Bíblia manifesta que ele gritava, não é de alguém que foi surpreendido ali, não, era alguém que saiu com expectativa, como o Anderson diz, né? Saia com expectativa de casa para vir no culto. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Meu irmão, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar. Bartimeu começou desesperadamente a gritar. A Bíblia fala que tentaram calar ele, tentaram mandar ele ficar quieto, tentaram impedir ele, e ele gritava e gritava cada vez mais por Jesus, e gritava e gritava e gritava. Meu irmão, ninguém que grita para filho de Davi não é ouvido. Ele foi ouvido pelo rei, ele foi ouvido, ele chamou a atenção de Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ô filho de Davi, era isso que ele gritava. Tem compaixão de mim. Ele gritava, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim, e gritava e gritava e gritava. Sabe, muitas vezes nós oramos, nós estamos aqui num tempo de oração, jejum na igreja, e muitas vezes nós dizemos assim, Jesus, tem compaixão de mim, e a gente abandona a oração, acabou, nunca mais volta. Não, isso representa que esse homem estava determinado. Ele orava, ele gritava, ele clamava, ele gritava. Os vizinhos tinham que mandar ele ficar quieto, a família tinha que mandar ele ficar quieto. Tua família já mandou você ficar quieto ou não? Tua família já mandou você parar de gritar e clamar e falar de Jesus? Então você está no caminho. Se você está incomodando quem te impede de chegar a Deus, você está no caminho. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele falava isso. Filho de Davi. De repente a comitiva teve que parar, irmãos. A multidão teve que parar, e Jesus olhando, não sei onde ele estava, mas Jesus vendo, ouvindo o barulho do grito que vinha de lá. Imagino Jesus dizendo, alguém me chama, fala para os discípulos, Jesus, todo mundo te chama. Não, tem um grito diferente. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus o chamou ele. Aqueles que mandavam ele se calar, pega que é profético, aqueles que mandavam ele se calar, tiveram que ficar quieto e dizer, levanta que ele te chama, e tiveram que levar ele até lá, porque ele era cego ainda, ele não podia caminhar sozinho. Levaram ele até lá e colocaram na presença de Jesus, e todos aqueles críticos receberam o quê? Naquele momento não receberam nada. Pode ser que depois, mas eu não vejo a Bíblia falando mais deles. Eu vejo um homem cego chegando diante de Jesus, um homem que era humilhado, e que tudo tem o seu tempo, e um dia a história da humilhação de Bartimeu teve
teve um fim. Ele chegou diante do Senhor e o Senhor diz para ele: ei, o que tu quer que eu te faça? Meu irmão, você já pensou Deus perguntando isso para você? O que você quer que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero tornar a ver. Ele já via uma vez. Eu quero tornar a ver. E Jesus, numa palavra poderosa de amor, diz: então veja. E os olhos dele se abriu, meu irmão, e ali a humilhação de uma história inteira foi embora. Não sei se tinha filhos, parece que pai já tinha sido morto, mas aquela família que conheceu um mendigo, agora estava diante de um homem. Sabe o que esse homem tinha feito? Pena que eu não tenho uma capa, mas o maior ato de fé desse homem, a Bíblia diz que ele ainda sentado, isso é fé, irmãos, jogou a sua capa. Sabe por quê? Aqui dentro ele estava determinado, e ele dizia: eu nunca mais vou querer saber dessa capa, porque eu vou ser curado hoje. Meu irmão, lança a tua capa. Isso é uma declaração de fé. Quando você lança aquilo, não fica, sabe? Aí eu vou servir a Deus, mas se não der certo, eu tenho um contato aqui ainda. Meu irmão, joga fora o contato. Se você é envolvido em prostituição, se você é envolvido em pornografia, você tenta libertar, você está orando por isso, você está querendo buscar a Deus, joga fora o contato, deleta o endereço, joga fora a tua capa, porque Ele vai transformar você e essa sociedade inteira. Se quiser, se lançar sua capa, Ele liberta da droga, Ele tira da prostituição, Ele tira da pornografia, Ele tira das esmolas, da humilhação que você pode estar passando. Ele é Jesus e Ele pode fazer. Mas não traga junto a tua capa, porque ele podia não ter sido curado. Jesus dizia: e ele quer ainda usar, ele está com medo, ele não tem fé, ele acha que não vai ser curado, vai querer usar a capa de novo. Não, irmão, Jesus viu a fé dele. Jesus viu a fé daquele homem. Então, se você não enxerga, grite. Você ouve? Usa o recurso que você tem para acabar com uma história de humilhação na tua vida, porque um dia a história muda para você. E eu estou falando que esse dia não é amanhã, eu estou falando que é um dia chamado hoje. Estou falando de presente, estou falando do ano 2022. Pare de viver 2023. O ano que vem, não, irmão, esse ano, esse é o tempo da história mudar para essa igreja, para a minha vida, para a tua vida, para os novos desafios que nós temos, na área que for, amém? Não sei se você já passou frustração, desprezo e humilhação, mas eu passei. E eu não vou falar que um dia a história muda, porque um dia a história mudou na minha vida. Um dia a história mudou. Acho que isso é mais fé ainda, né? Você que ainda vive isso, dizer: um dia a história mudou, falando do futuro como se já fosse passado. Isaías fez isso. Ele disse: aquele que vai vir levou as nossas enfermidades. Esse dia eu brinquei com o pastor Olavo, disse: pastor Olavo, essa semana que vai vir foi uma boa semana. Ele disse: é verdade, essa semana que vai vir, irmão, 2022 foi o melhor ano da tua história. Você consegue crer nessa loucura assim? Não é 2021, não, 2022 foi o melhor ano da história dessa igreja. Outro para encerrar. Um dia que a história mudou, a exclusão. Um dia que a história, que o tempo, que o encontro com Jesus mudou a exclusão de uma mulher, que também não destaca o nome dela aqui. A Bíblia dá um rótulo para ela, que se chama fluxo de sangue. Não sei se você já foi rotulado assim: a casa da depressão, o casal que briga, o falido. Esse rótulo, o carimbinho já está gasto, né? Que a sociedade bota em nós. Qual mais rótulo? Olham para aquela casa, olham para aquela pessoa, olham para a tua vida, a tua família olha e diz: não fala o nome, fala algo negativo da tua vida que gera exclusão. Não, nós não queremos andar com ele porque ele é depressivo, porque ele é falido, porque ele é... Vai botando aí. Qual a situação na tua vida que gera uma exclusão?
Essa mulher vivia isso não há uma semana, irmãos. Ela não passou uns meses de exclusão aí na igreja, aí, que ninguém me cumprimentava. Porque eu na igreja ninguém me cumprimenta. Pode ser que essa seja a tua luta, pode ser que esse seja o encontro que você precisa ter. Mas ela vivia há 12 anos, queridos, 12 anos, não é um ano, não é 5, não é 10, é 12 anos, 12 anos, com fluxo de sangue, perdendo sangue. Não sei se era contínuo, parava, começava, e você precisa entender o contexto da época. Eu não sei a que pessoa eu compararia hoje, alguém com Covid, mas bem pior. Se chegasse alguém aqui e gritasse na porta lá: irmãos, eu estou com Covid, começasse a correr aqui no meio da igreja, andar, chegar e conversar contigo aqui de pertinho assim, cuspir na tua cara, mais ou menos era isso que acontecia lá. Nós temos que fazer o que com quem está com Covid lá? Temos que isolar. Exatamente isso que acontecia com ela. Só que não era 7 dias, era 12 anos. 12 anos. Ela não podia tocar em nada. A lei da época dizia que uma mulher que tinha fluxo de sangue, a mulher nos seus dias de menstruação, se ela sentar, a cadeira que ela sentava era imunda, a cama que ela deitava era imunda, tinha que lavar, tinha um ritual de purificação. Ninguém podia tocar nela por aqueles dias, 7 dias, não sei se é isso ou mais. Ela se tornava imunda, e ela era separada, ela era excluída. Era essa a carga, esse é o rótulo que essa mulher carregava, o rótulo da exclusão. Só que nessa classe de gente, irmãos, ela tinha até dinheiro, porque ela gastou muito com médicos, não resolveu. Não sei se depois ela faliu, o que aconteceu, mas tu viu que eu peguei aqui uma classe de gente, tudo meio que excluído da sociedade. Tinha um lugar na cidade, eu não sei se ela ia lá, acho que não pesquisei isso, mas que se chamava leprosário. Lá ficavam os leprosos. Não sei se Bartimeu passou por lá um dia, esses cegos se conversavam, essa mulher com fluxo de sangue se juntava com outras que deviam ter, provavelmente algumas com o mesmo problema, né? Pega uma família ali que está com Covid, bota todo mundo junto, isola todo mundo junto. Mas eu sei que, eu imagino que um dia dentro daqueles lugares, um comentário começou a acontecer. Tem uma igreja aí, ela anda assim, a igreja que anda na rua, tem um homem chamado Jesus, e aí não sei, os surdos eles faziam libras, como é que faziam, o mudo ouvia, os leprosos mais longe, mas alguém começou a falar que Jesus tinha curado 10 leprosos, que Jesus tinha curado um cego, e aquele ambiente ali, irmão, esse ambiente de miséria, é um ambiente que começa a gerar fome de Deus, expectativa de Deus, vontade de tocar em Deus, sabe? A tua exclusão tem que começar a gerar em você uma indignação, a tua humilhação tem que começar a gerar em você uma indignação, o teu desprezo tem que começar a gerar uma indignação, a tua humilhação de ter que estar pedindo esmola, seja ela financeira ou emocional, tem que gerar em você uma indignação. E nesse campo que você anda junto com outros assim também, porque muitas vezes se encontram e eles, quem sabe, um testemunha do outro, e quem sabe é por isso que você foi chamado para fora dessa família, para fora dessa sociedade, para fora desse leprosário, para fora desse lugar que só tem pessoas doentes, para ser curado, mas para fazer o seguinte, para voltar para lá e dizer: esse homem pode curar o teu fluxo de sangue. De alguém ela ouviu, pode ter certeza que de alguém ela ouviu, e ela arriscou a vida, atravessou a cidade, se vestiu. Se alguém visse ela tocando nas pessoas, andando no meio, certamente iam prender, podiam matar ela, não sei o que iam fazer.
e ela arrisca a sua vida. E a Bíblia diz que ela saiu de casa determinada: se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada. Não havia outra frase na cabeça dessa mulher: eu preciso tocar nele. Irmão, ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha visto Jesus, ela nunca viu ele operar, mas ela acreditou na palavra de alguém, e ela criou uma expectativa, e ela disse: se ele pode abrir os olhos do cego, basta tocar na orla da veste dele que eu vou ser curada. Irmão, quem está sofrendo há 12 anos não pode ficar indiferente diante de uma oportunidade de milagre. A igreja, eu aqui representando no nome do Senhor Jesus, estou dizendo para você que tem oportunidade de milagre para mudança da história. Hoje tem bênção para você. Tem gente que não entende, vai sair daqui com a mesma frustração, com a mesma humilhação, com a mesma exclusão, com o mesmo desprezo, porque está avaliando o que eu estou falando. Para de avaliar, entrega. Sem suas vestes tu tocar, hoje tem bênção para você. Irmão, isso aqui é composição agora, tudo que ele está cantando é profético. Quem está pegando, se tem alguém aqui nessa situação, já devia ter se jogado no chão. Ele não canta essas músicas, isso é composição agora que ele está profetizando sobre a tua vida. Nós não combinamos isso aqui, só pedi para ele ficar aí para tocar aí no final. Tu está entendendo o ambiente que nós estamos envolvidos aqui agora? Um ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente que está gerando dentro de alguns uma indignação, como gerou no Luiz. Ele disse: chega de frustração. A mulher do fluxo de sangue representa o dia que a história mudou e a exclusão da sociedade, irmãos. Acabou, ela tocou nele, ela foi curada e ela foi inserida de volta. Olha, tem pessoas aqui que estão há mais de 10 anos excluídas da família. A família critica tuas atitudes de servir a Deus. A família critica você. Calma, pare de questionar, porque um dia a história muda. Eles vão inserir você de volta, porque agora vão querer te ouvir, vão querer ter o que você tem. Para de questionar Deus e de lamentar e de chorar, mas comece a declarar hoje: tudo tem o seu tempo, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, mas está chegando o tempo que essa exclusão acabou. Já chegou o tempo que a minha exclusão acabou. Primeiro porque eu fui aceito por Deus, eu fui aceito por aquele que tem todas as coisas. Fui aceito pela sua igreja, que é a maior preciosidade que tem sobre a terra. Agora você está preocupado porque te excluíram de um churrasco de amigo, que um bebê não convidaram você? Dá glória a Deus, porque o que Ele tem para você é maior do que o que você perdeu. Um dia a história mudou, irmãos. Sabe, quando está apertado demais, quando a lagarta está apertada demais no casulo, ela não aguenta mais, aí ele se rompe, ela bate asas e ela voa. Imagina a lagarta dizendo para as outras: eu vou entrar aqui para o casulo, porque eu quero voar. Qual é a lagarta que acredita que outra lagarta vai voar, irmão? Todo mundo debocha de você, porque eles não entendem o que você vive. Eles não encontraram o campo com o tesouro que você encontrou. Mas a borboleta que estava escutando a lagarta falar, ela disse: eu acredito, ele vai voar. Ele vai voar, meu irmão. Para de rastejar, porque se está chegando o tempo de você sair do casulo, não importa que não acredite em você. Eu acredito, porque eu também rastejei, entrei para o casulo e bati asa, estou voando até hoje. Eu acredito que tem muito desprezado aqui que vai voar, porque é ciclo, é processo. Deus determina os tempos, e tem tempo novo chegando. Só que vamos desvendar aqui, vamos tirar da nossa cabeça, irmãos, uma teologia imediatista que está se criando aí na internet. Uma teologia de que você é mendigo no sábado à noite, no domingo de manhã você toma uma sopa da igreja, na segunda de manhã você é um empresário bem sucedido. Isso não existe. Tá, mas agora tirou toda a minha fé. Não.
A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o texto é Provérbios, esse que eu li é Salmo, agora vou ler Provérbios. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Irmão, Deus respeita princípio. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu provoquei você e eu preguei desde o início que um dia a história começou a mudar. Na vida de Pedro, Bartimeu, Samaritana e a mulher do fluxo de sangue. Um dia a história começou a mudar. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Entenda o processo que Deus está colocando você. A luz do sol, ela não vem do zero, breu, escuridão e pum, meio-dia. Não. Diz os oftalmologistas que é por causa do olho do animal e do ser humano, que se der um choque de luz assim, prejudica os olhos. Mas eu vejo aqui um princípio bíblico. O sol, irmão, que é a luz mais poderosa que tem, ela tem um tempo para clarear. Ela vai largando um raio, ele vai largando outro raio, 10 para 6, 15 para 6, não sei, 6 da manhã, ainda não é muita luz. Daqui a pouco começa a clarear, está entendendo o que Deus está fazendo contigo? Até que essa luz da aurora vai brilhando mais e mais e mais e mais, até que fica meio-dia, sol a pino. Não existe nada mais claro que o sol a pino do meio-dia. Eu profetizo sobre a tua vida, que a luz da aurora está brilhando, ainda que pouco, mas mais e mais e mais, e vai ser dia perfeito na tua casa, vai ser dia perfeito na tua história, vai ser dia perfeito no teu ministério, nessa igreja e nessa cidade. Pode fazer 50 anos que a luz da aurora começou a brilhar em igrejinha, e ela ainda não é dia perfeito, mas chegará o momento e o tempo exato que ela vai se alinhar e vai brilhar, e essa cidade saberá que a aurora de Deus clareou. Não floresça, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, se tem um raio de sol, se ainda é 5:30 da manhã na tua história, te alegra, porque está chegando o amanhecer. Já começou ou não? Se é noite, há uma certeza, um raio de sol vai ter que brilhar. Vai ter que brilhar, irmão. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui, irmão. Espere o processo. Espere o casulo rebentar. Espere a luz da aurora subir. Espere o tempo necessário, porque a promessa é fiel. Deus é fiel. Ela vai brilhar sobre a tua vida. Esse tempo passou. Ah, não é português, mas é fé. Clóvis, passou. Sabe, eu tenho um sonho no meu coração que foi plantado há muito tempo atrás por Deus. Agora há pouco tempo o pastor Olavo veio, regou, botou um adubinho. 10 anos ali no Ritter, uma igreja nasceu, um povo se estabeleceu ali, obreiros se estabeleceram ali, milagres aconteceram ali, muitas pessoas foram atraídas por milagres e foram firmadas na palavra. Então aqui são obreiros fiéis, servem a Deus. Um tempo atrás o pastor me visitou e disse: irmão, vamos esparramar esse fogo pela cidade. Sabe qual é o meu sonho? Falava com o pastor Anderson, compartilhei com a minha esposa, estamos orando. Nós criar aqui um culto exclusivo, um culto, não sei, mas vai criando expectativa no teu coração, vai orando.
de milagres. Não é nós, mas Ele está dispondo esse tempo. Parece que Deus está descortinando e está dizendo: tudo tem o seu tempo, e o tempo chegou. Não é um homem, não é eu, mas se a igreja, se essa igreja abraçar, comprar ideia. Gente, nós estávamos ali orando semana passada com a Josi, agora a Fernanda liderando um grupo de oração. Irmãos, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Um dia a história mudou. E o meu sonho, criar, quem sabe, um sábado, nós nos reunir aqui, começar a adorar, começar a testemunhar, começar a falar a palavra, impor as mãos, ponto, até aí é nós. A partir dali é Ele, começar a curar essa cidade, começar a cumprir na vida desse pastor as promessas que tem para ele, que é profeta, que tem dons e que a cidade precisa. Irmãos, o dom que Deus te deu para mim, deu para ele, resolve um problema de alguém. Vai sonhando junto comigo, quem sabe vai acontecer. Se tiver esse grupo de oração, se tiver pessoas determinadas que creem que a história mudou na minha vida, você vai se levantar e vai dizer: vamos lá, porque um dia a história mudou e eu vou te levar, eles vão orar por ti, a história vai mudar também. Irmão, eu creio que Deus vai fazer milagre. Eu creio. Meu Deus. Todos eles, não tenho mais o que falar daí. Todos eles começaram com uma coisa, seja uns que Jesus chamou, não esperavam, ou chamaram por Jesus, mas o dia começou a mudar quando eles entregaram. Eles tiveram que entregar. Pedro teve que entregar. A samaritana entregou. Pedro entregou tudo. A samaritana entregou tudo. Bartimeu entregou tudo. A mulher do fluxo de sangue arriscou a vida, irmãos. Entregou tudo. Toda a história que muda com o Senhor começa com uma entrega. Quem já entregou sabe o que eu estou falando. Enquanto nós queremos segurar, enquanto nós tentamos resolver, não, é mais humilhação, frustração, desprezo e exclusão. Deve ter mais coisas, mas eu hoje queria falar sobre essas 4. E eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. E eu quero que você veja ela vindo bem devagar. Deus cumpre e respeita princípios. Mas Deus não faz milagre, isso é outra coisa. Deus pega o aleijado ali e faz caminhar aqui, pega o cego e faz. Irmão, Deus faz milagre, mas processo tem que respeitar o tempo. Mas uma coisa é certa: esse sol que começou a brilhar na tua vida, hoje, ele vai chegar a meio-dia, e vai brilhar, e vai ser perfeito. Vai ser perfeito, creia nessa palavra, é dele a palavra. Vai ser dia perfeito sobre o teu casamento, dia perfeito sobre os teus filhos, dia perfeito sobre o teu ministério. Mas é mais ou menos. Sim, irmão, por enquanto é mais ou menos dia, mas vai ser perfeito. Não importa se não floresceu a figueira, se a uva não deu o vinho que te dá alegria, mas mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Nós vamos orar agora, e eu só tenho um convite a fazer. Só tem um convite, é de entrega. É de entrega. Quem quer entregar essa miséria, essa humilhação, essa cegueira, essa capa, essa frustração? Eu não sei o que Deus falou contigo, eu sei o que eu já entreguei e o que eu ainda preciso entregar, mas o que Ele falou contigo, se você entrou aqui clamando e dizendo: chega, chega, eu volto ao título da mensagem, o Eclesiastes 3. Tudo passa, e um dia a história muda. Tudo tem o seu tempo, e o tempo presente é hoje. A Bíblia diz: se ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. O dia é hoje, a Bíblia diz. Há um dia chamado hoje. Irmão, mas demora demais para o que eu preciso acontecer. Sim, mas começa. Começou com Pedro, começou com a samaritana. Um dia começou, irmão, começou. Eu profetizo que começou, já começou.
Se você vê um raio de sol brilhando, vem, te atira para frente aqui, se dobra na presença de Deus e diz: eu creio e eu preciso que isso seja transformado na minha vida. Agora é você e Deus.